Voltamos com o Enfoca, que hoje discute o aborto. Doutor Brasil, qual é o processo, responde o médico, que pratica um aborto clandestino? Ele responde ao mesmo a pena de terceiro que induz, só que é do artigo 128. Ele pratica, então é uma pena mais grave e, além disso, ele pode responder também a um processo no Conselho Estadual de Medicina, cuja consequência pode ser ou a suspensão temporária do exercício da atividade médica ou a própria perda do direito de exercer a medicina indefinidamente. E no caso de suspensão temporária, é um prazo determinado ou não? Há uma dosimetria feita pelos próprios julgadores, de 3 meses, 6 meses até 1 ano. Alguém mais tem pergunta? Doutor Chaguri, para evitar uma gravidez indesejada, quais são os métodos contraceptivos eficazes? Nós vamos ter que abrir outro bloco aqui inteiro para discutir contracepção, né? Bom, mas eu vou falar rapidamente. O método mais comum é a contracepção oral, é o anticoncepcional, né? Hoje você tem no mercado as pílulas anticoncepcionais, você tem um anel vaginal, que você pode utilizá-lo cada 21 dias. Existe um adesivo, que não são todas as mulheres que podem utilizá-lo, mas que é uma opção, é um adesivo que troca semanalmente. O DIU, que é o dispositivo intrauterino. Você tem um método que é um endoceptivo, que é como se fosse um DIU, só que tem uma progesterona, tem um hormôniozinho dentro, e a mulher fica 5 anos com aquele aparelhinho dentro e não menstrua. Há uma tendência hoje da mulher optar pelos métodos que não menstruam, porque a mulher moderna tem toda aí uma atividade aí de casa, de trabalho, a mulher trabalha diuturnamente, então, eventualmente, a menstruação pode ser complicada para ela. Você tem alguns métodos, assim, hoje muito disseminados, e tem que tomar um cuidado danado com ele, que é a chamada pílula do dia seguinte, que na verdade é uma contracepção de emergência, não é uma pílula do dia seguinte. Tem altas doses de hormônio, de uma progesterona, não é para usar regularmente, as meninas usam, aconteceu hoje, daí 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias, ou no mês seguinte, usam novamente, é um mal danado para o organismo. Então, o que tem que fazer? Tem que discutir com o médico qual que é o melhor método. Os métodos naturais, aliás, a igreja preconiza os métodos naturais. Até tem uma passagem interessante que nós temos lá na Unimed, um programa chamado Unimed Comunidade, e a gente dá palestras de qualquer assunto de área médica para quem queira, qualquer segmento da sociedade. E eu fui a uma igreja católica e uma moça do casal perguntou a respeito do método de Billings. O método de Billings, a mulher fica passando a mão na vagina até perceber que tem aquele muco, que aquele muco está viscoso. Aquele muco viscoso é um sinal indireto de que ela estaria ovulando. Só que é um método totalmente inseguro. Dá 40%, 50% de gestação. Então, se ela usar só o método de Billings, ela vai ter uma gravidez a cada 1 ano, 2 anos, tranquilamente. E eu respondi, vou responder para vocês também o seguinte, que eu acho absurdo o método de Billings. Se a igreja permite que no casamento aquelas pessoas tenham relação por prazer, elas têm que usar um método adequado. Se a igreja falasse assim, não, olha, vocês vão usar esse método aí, porque vocês só vão ter relação nesse dia e é para engravidar, aí eu não vou discutir, é a opção de cada pessoa. Mas se permitir, quem quer que seja, que tenha uma relação por prazer dentro do casamento, tem que permitir um desses métodos, os vários que existem, e que sejam adequados para utilizá-los. Quem mais tem pergunta? Poderia fazer pergunta, doutor Chaguri? Considerando que nós dois somos católicos por origem, maus católicos, mas somos. No instante que a igreja preconiza a busca da felicidade, da realização do casal, a ausência do sexo, mesmo até ouvi a sua colocação de que respeitaria essa posição da igreja, mas a ausência do sexo não seria um casamento triste, mórbido? No Brasil, é interessante como é que as instituições agem na cabeça das pessoas. Haja vista todas aquelas religiões que tem uma coisa voltada assim para lavagem cerebral e para aquela coisa muito direcionada. Então as pessoas se submetem. Elas se submetem e aceitam. Se falar para uma criatura, um casal, olha, eu só vou permitir que vocês tenham relação para engravidar e forem adeptos daquela seita, daquela religião, eles vão seguir aquilo lá, né? Então, é por isso que eu disse, eu quis dizer, fazer o contraponto da colocação do método de Billings, aí, de utilizá-lo para engravidar, porque é impossível. A igreja Católica permite que o casal tenha relações.
Então, ela tem que permitir métodos adequados, né? Só nesse sentido que é a colocação. Muito obrigado. Aliás, desculpem, eu vou fazer um parênteses aqui no programa, aproveitar que o Escritório Dr. Brasil fez 40 anos de existência e eu quero parabenizá-lo e a toda a sua equipe, que é de primeira linha. Nós confiamos demais no seu escritório e gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizá-los. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Dr. Chaguri, existe também a camisinha com espermicida. Esse é um método eficaz para a prevenção de uma gravidez? Olha, é um método eficaz. A camisinha em si é eficaz. Se colocar um espermaticida, um espermicida, há eu não sei se isso atrapalharia um pouquinho depois na soltura do preservativo, né? Mas o preservativo é um método eficaz. Se usado corretamente, e a maioria das pessoas, às vezes, por incrível que pareça, não usam corretamente, a chance de romper ou de sair é muito pequena. Mas é um método seguro e é o único método que nós temos contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? É um método que eu acho adequado e deve ser usado. E outra coisa, às vezes, independente do uso de outros métodos, é bom que as meninas, né, não se submetam aos chavecos de 10, 15, 20 segundos, e o cara falando que é o homem da vida dela, e ela acreditar e deixar uma relação sem estar com a proteção do preservativo. Doutor Brasil, caso uma mãe ela queira fazer um aborto, quais os trâmites legais que ela deve percorrer para que isso ocorra? Bom, ela tem que obter, se for o aborto legal, uma autorização, um atestado médico, de médico especialista na área, como no caso tipo o Dr. Chaguri, reconhecendo que há risco de vida para ela. Aí ela pede, o juiz autoriza, e mesmo que ele não autorize, se ela fizer, ela pode posteriormente fazer essa prova. Se for o aborto decorrente do estupro, ela não precisa de autorização. Ela vai ter o boletim policial, possivelmente a ocorrência policial, e ela faz independente de qualquer autorização. Se ela for menor de idade, aí sim, para efeito de internação hospitalar e o médico se resguardar, ele precisaria de uma autorização da mãe da criança ou do pai. Eu tenho uma colocação, interessante. Eu nunca vi mulheres se arrependerem de terem tido filho, em nenhuma situação. Há descrições na literatura de, mesmo nessas situações de estupro, e que acabaram tendo filho, profundo amor pelo filho e profundo ódio pela pessoa que lhe causou o mal. Então, eu sempre digo, é muito difícil, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter tido filho, mas é muito comum a pessoa de ter se arrependido do abortamento. Obrigado, Dr. Chaguri, pela presença. Dr. Brasil, muito obrigado. Parabéns pelos 40 anos do seu escritório. O Me Foca fica por aqui. A gente volta na semana que vem para falar sobre a crise financeira que passa a economia mundial, afetando, é claro, nosso bolso. Até lá.